Gabriel Rostey é um expert em patrimônio. E é claro que eu não podia deixar de desafiá-lo com um papo se o patrimônio histórico é inimigo ou amigo da mobilidade. Gabriel, obrigada por topar falar comigo e me trazer nesse lugar lindo que eu adorei. Obrigado pelo convite, Dana. Chama Praça Pamplona, que é um lugar que não é tão divulgado quanto deveria, eu acho, porque, na minha opinião, a nossa sociedade tem um negócio com os espaços privados. Assim, parece que você vê discussão sobre o Parque do Bexiga, por exemplo, é o tempo inteiro falando sobre isso, tal, porque é uma coisa pública. Lugares maravilhosos, privados, acabam não recebendo o destaque e a atenção que merecem. São mais silenciosos, né? Gabriel, mas você tem uma formação em turismo e planejamento urbano. Me conta um pouquinho onde que você foi cair numa ONG de conservação do patrimônio histórico. Na verdade, o meu gosto por cidades começou justamente pelo patrimônio histórico. Esses tempos eu lembrei disso, eu nem lembrava mais, que eu estava vendo uma novela da Globo chamada Terra Nostra, que mostrava uma São Paulo antiga, construções antigas e tal. Aí eu via e eu pensava, ué, mas eu não vejo essa São Paulo, onde que está essa São Paulo? E aí eu comecei a pesquisar na internet, eu era novinho, assim, e aí eu fui descobrindo as construções, e na época o centro de São Paulo estava numa situação bem pior que a de hoje, assim, era menos comentado do que hoje e tal. Então eu fui descobrindo as construções e aí fui me apaixonando por esse assunto. Então esse assunto, o patrimônio histórico, é que foi a porta de entrada para a minha atuação em relação às cidades. A tela te convidou a ir para a realidade e Exato. depois você começou um trabalho de trazer um pouco dessa realidade para a tela também. Exato, é. Aí eu entrei na faculdade de arquitetura e urbanismo, só que a faculdade ela era muito voltada para edificações, assim, não se discutia tanto o planejamento urbano. É a dor de todos os urbanistas do Brasil, né? Uhum. E aí eu acabei deixando o curso, aí eu fui me graduar em turismo com especialização em planejamento e gestão turística de cidades, só que eu e um pessoal que eu conhecia, gente da área da arquitetura e de outras áreas também, a gente manteve uma atuação em relação ao patrimônio histórico e nós fundamos a primeira ONG de defesa do patrimônio histórico de São Paulo, que chama Associação Preserva São Paulo. Aí eu fui diretor, fui secretário-geral, e a partir daí segui nessa linha de lidar sempre com a cidade. Assim, fui do Conselho Municipal de Política Urbana, eu escrevo artigos e agora estou no mestrado. Onde a gente se conheceu, Pois é, Gabriel, você como intelectual, o que você viu que a academia não dava conta do patrimônio histórico que você conseguiu fazer numa ONG? Eu acho que a discussão sobre patrimônio histórico ela é meio fraca no Brasil como um todo. Assim. Não só a discussão, mas como a mentalidade. Exemplo bobo, vai. Eu acho que aqui no Brasil pouca gente se interessa por patrimônio histórico e entre os que se interessam, muitos têm uma postura meio xiita de, por exemplo, demonizar a verticalização, demonizar novos edifícios, sendo que não são os novos edifícios que destroem o patrimônio histórico. O que eu já vi de casos de construções antigas que foram simplesmente descaracterizadas ou então destruíram para transformar em estacionamento, ou então igreja destrói o próprio patrimônio, construção centenária para não fazer nada, não é só para fazer prédio. Simplesmente o prédio é a materialização da maior parte das destruições que a gente vê. Mas não é por causa do prédio em si. A gente tem que mudar o nosso apreço pelo patrimônio histórico e também as leis. Porque também não adianta nada ter leis deficientes. Exemplo bobo. Aqui em São Paulo tem a lei que você pode colocar uma tela de patrocínio na fachada de uma construção que está em restauração. Isso foi pensado, a intenção é boa, no sentido de, com esse patrocínio, você consegue viabilizar mais restaurações, vai mais dinheiro para o patrimônio histórico. Só que na prática isso não anda. Aí não adianta, como a gente faz muito aqui no Brasil, a gente não discute o desenho da política pública, a aplicação e tal. A gente acha que se existe uma política pública e ela foi pensada com um fim nobre,
as pessoas têm que acatar simplesmente. Gabriel, mas vamos dar um passinho para trás. Para você, como que é hoje essa lei do tombamento histórico no Brasil? Varia de cidade para cidade, né? Por exemplo, eu acho que, do que eu conheço, o Rio de Janeiro, Belo Horizonte trabalham de uma maneira melhor do que São Paulo. São Paulo tem um problema que, basicamente, ela só tem o tombamento e mais nada. E aí o tombamento é aquela coisa que é muito rígida, que exige, por exemplo... Preserva tudo, não pode descaracterizar absolutamente nada. Às vezes tem o tombamento que é só da área externa, mas o tombamento ele deveria ser, em tese, para coisas que são mais importantes. Por exemplo, você não vai proteger da mesma maneira uma construção que é uma construção antiga, com uma janela de madeira, que tanto faz ser a janela de madeira original, ou se é só uma janela de madeira para manter a ambiência, que faz parte de um cenário, de um conjunto e tal. O nível de exigência em relação a essa construção não deve ser o mesmo da exigência em relação ao teatro municipal, por exemplo. E aqui, uma construção tombada, ela tem que seguir o mesmo protocolo, os mesmos trâmites. Então, Tudo é muito rígido. Isso. Um conhecido meu, ele tinha uma construção tombada que estava com um problema no forro, com infiltração e tal. Para ele poder fazer a obra, ele tinha que... ele precisava da aprovação do Compresp, que é o órgão municipal de São Paulo, do Patrimônio Histórico. Ele tinha conseguido uma verba para fazer essa correção e não autorizavam, simplesmente porque tem a fila para analisar tudo. E ele estava muito preocupado que com a demora, que já estava levando mais de 9 meses, quando autorizassem, o dinheiro que ele tinha já não fosse mais suficiente para fazer a correção. E aí acaba sendo um castigo para um proprietário que tem o seu imóvel tombado. E isso a gente vê em muitas cidades, Gabriel. Inclusive, já vi exemplos na minha própria cidade que um dia antes do tombamento, o dono vai lá e faz uma demolição. Sim. Né? É melhor tirar tudo do que deixar esse processo se concretizar, porque depois existem todos esses custos que o Estado não vai amortecer. O que você acha que a gente poderia pegar de São Paulo que valeria para outras cidades menores e o que você acha que não dá para levar? Olha, eu não sei se eu estou sendo pessimista, eu acho que São Paulo não tem quase exemplo positivo em relação ao patrimônio histórico. Acho que a única coisa boa é que existe um escritório compartilhado entre o Compresp, que é o municipal, o Condefat, que é o estadual, e o IPHAN, que é o nacional. Então, às vezes você se você tem uma construção que é tombada nos 3 níveis, você submete e aí já fica mais centralizada a análise. Fora isso, eu não vejo boas iniciativas. Assim. Não existe nenhum prêmio para um dono de patrimônio histórico? Eventualmente fazem uma coisa ou outra, mas assim, tem poucos estímulos como isenção de IPTU, isenção de ISS ou linhas de financiamento exclusivas para o patrimônio histórico. Precisava. Né? Aí tem também, na minha opinião, problemas de mentalidade. Um exemplo é a questão do fachadismo, né? Que em outros países, você vai para a Europa e tal, a coisa mais comum que tem é você ver uma fachada que é antiga, do século XVIII, XIX, coisa assim. Você entra na construção e a construção é moderna, assim, é uma construção atual. E aí, sempre que eu falo com os acadêmicos aqui do Brasil sobre isso, de São Paulo pelo menos, eles acham isso um absurdo, assim, que é como se a gente estivesse dando lição para o resto do mundo, porque isso, manter só a fachada, não fala sobre a verdade daquele edifício, não sei o quê. Só que é fundamental, na minha opinião, manter a fachada, porque a pessoa que está andando na rua, ela vê que aquele lugar, aquela ocupação urbana, teve um tipo de ocupação que é diferente da que se vê hoje. Outro exemplo que me irrita muito é, aqui em São Paulo, pelo menos, as pessoas dos órgãos municipais costumavam pedir que houvesse conjuntos de construções antigas. Então, assim, não vamos proteger aquela casa da década de 1920 isolada. Se fosse um conjunto representativo, assim, na minha visão, é justamente o oposto. Quando você está num lugar
que já não tem mais resquícios da ocupação, de ocupações anteriores. Só tem eventualmente uma casa ali. Aí que é mais importante você proteger aquela casa. Me parece que uma coisa não exclui talvez a outra, né? Claro, Porque é legal também, existem algumas cidades que são muito históricas e você pode ter um roteiro preservado, tipo Ouro Preto, Exato, né? Mas também é legal ter marcos, talvez, históricos. Eu não sou expert, você quer. E quando eu falei de Rio de Janeiro e Belo Horizonte, eles têm uma diferenciação que é interessante. Por exemplo, construção tombada e inventário. Ou no Rio eles chamam de APAC, que é a área de proteção do ambiente cultural, que é assim, tombamento seria para aquela igreja antiga, para o teatro municipal, para construções que são mais excepcionais. Assim. Essas teriam toda aquela análise rígida para qualquer intervenção e por aí vai. Inventário significa que é uma construção de interesse histórico e que para fazer alterações lá, o órgão de patrimônio histórico tem que analisar. Eventualmente pode até demolir, mas não é que é uma construção como outra qualquer que vai simplesmente ser demolida se o proprietário quiser e pronto. Ela tem uma atenção especial. E aí, outra coisa, eu não sei se você viu, esses tempos teve o projeto do novo Itaú Cultural na Paulista que foi divulgado. Conta pra gente. Foi feito um concurso para a escolha do novo edifício do Itaú Cultural, que agora vai ficar ao lado da Fiesp, do prédio da Fiesp. O prédio é interessante, tudo, só que eu e muitas outras pessoas achamos que ele cobre uma parte da fachada da Fiesp. Que é incrível. Sim, eu também acho, e além de incrível, goste-se ou não, é uma paisagem que já ficou marcante, icônica. É uma das vistas mais importantes da Paulista, assim, depois do MASP, Conjunto Nacional, enfim. E ele cobre uma parte dessa vista. Por que que isso acontece? Porque a Fiesp não é tombada, justamente porque aqui como o tombamento ele exige muito, é uma coisa que é usada com muita parcimônia. Então, só para trazer alguns números, São Paulo tem uns 4.000 e tantos, não chegam a 5.000 construções protegidas na cidade, que tem alguma proteção. Nova York, que está naquele lugar que é capitalista, selvagem, que dizem, assim, ou seja, eu não tô falando de um lugar que não sabe ser capitalista. Nova York tem mais de 36.000. O Rio de Janeiro, que é uma cidade menor que São Paulo, tem mais de 24.000. Então tinha que ter muito mais coisa protegida. E quem mais sofre com isso são os bairros, porque os bairros, você pega o centro de São Paulo, Higienópolis, Bela Vista, não sei o quê, eu queria que tivesse mais coisa tombada do que tem, mas tem bastante. Só que quando você vai para os bairros, aí não tem praticamente nada. Então existe uma visão elitista em relação ao patrimônio, elitista no sentido de que assim, essa construção não tem valor histórico, essa construção não tem valor arquitetônico, mas o valor ele é relativo à região onde ela está. Então você pega um bairro que teve um desenvolvimento inicial na década de 1940, aí tem algumas casas que mostram esse desenvolvimento inicial. É importante você ter alguns exemplares que ilustrem isso, porque senão o que vai acontecer é que pouco a pouco isso tudo some e esse bairro vai ter prédios com a mesma cara que qualquer outro bairro da cidade. A cidade perde leituras, perde camadas assim, de leitura, de diversidade, fica tudo igual. Você acha que existe uma dicotomia entre desenvolvimento urbano e patrimônio histórico ou não? E também queria saber sobre essa questão da mobilidade. A gente tem um trade-off aí ou não, Gabriel? Sobre desenvolvimento econômico e patrimônio histórico, não tem nenhum. Assim, inclusive porque, como eu falei, a gente olha, os lugares mais ricos, desenvolvidos, eles em geral fazem bom uso do patrimônio histórico. Sei lá, Paris, uma cidade riquíssima que atrai muita gente do mundo inteiro por causa de turismo e tal. Não tem aqueles predinhos de 6 andares simplesmente porque não ocorreu a ninguém em algum momento demolir e fazer alguma coisa mais alta. É porque a cidade tem regras, são respeitadas nesse sentido.
Óbvio, são poucas as cidades que têm a história de Paris e tal, mas a gente está num ambiente aqui que nessa Praça Pamplona tem um café que chama Mug, que fica dentro de um palacete. Esse café sempre está bombando. Exatamente, esse palacete aqui. E na nossa frente um high-tech. Exato. Complementar. E o high-tech, ele acaba dando uma viabilidade econômica para esse terreno, de modo que puderam efetivar a restauração desse palacete, que por muito tempo ficou fechado. E hoje a arquitetura desse palacete chama muita gente para vir nesse café. É lindo. Ou seja, é um ativo que dá para ser muito mais bem explorado aqui. E se a gente for ver a quantidade de construções que deveriam ser protegidas, é pequeno, é um universo ínfimo perto da cidade. Por exemplo, eu estou falando que quem sofre mais são os bairros. Se você pega um bairro X e você protege 50 lotes, nem 50, 10 lotes num bairro, às vezes isso é fundamental para manter a essência, contar mais sobre a história daquele bairro e tudo, e não vai ter impacto no desenvolvimento daquele bairro, porque a gente está falando de um bairro que tem centenas, às vezes milhares de lotes até. Outra coisa é que a manutenção de uma construção ela não deveria necessariamente significar que não se pode fazer nada naquele terreno, que é outro tabu que a gente tem aqui no Brasil. Porque na mobilidade, a gente sempre pensa numa cidade mais compacta, mais densa e, consequentemente, possivelmente mais vertical. Sim. E por isso a gente pensa que um patrimônio histórico poderia coibir esse tipo de cidade perfeita para mobilidade, né, Gabriel? Mas, por outro lado, quando a gente vê também locais históricos europeus, as ruas são mais estreitas, as moradias são mais próximas. Eu fico pensando, será que a gente deixa de aproveitar algumas oportunidades? Ou será que isso, na verdade, é ruim para a mobilidade? O que você acha? Eu acho que a gente deixa de aproveitar muitas oportunidades. O exemplo que eu vou dar é da Casa das Rosas, por exemplo. É um terreno grande, fizeram um prédio atrás e esse prédio ajuda a fazer com que aquele terreno tenha vida, a Casa das Rosas seja muito usada, como eu disse, tem viabilidade, sempre vai estar bem restaurada. E é uma cafeteria ali também, né? Na edícula tem uma cafeteria também. A cidade ganha charme, um equipamento cultural, ele passa a ser mais usado porque ele está no mesmo terreno, que tem prédio comercial, muita gente circulando, ele conecta ruas diferentes, a rua de trás e a da frente, por aí vai. A gente não faz uso quase disso, até porque as nossas leis são muito rígidas. As nossas leis, que eu estava falando no caso da Fiesp, na minha opinião, a Fiesp deveria ser protegida, de modo que, se fosse fazer algum prédio ao lado, teria que haver um recuo. E aí, por que não fazem esse recuo? Porque as leis são engessadas. Então, para você construir o máximo possível naquele lote, não sei o quê, você tem que levar até a frente. E ninguém que vai construir um prédio vai jogar potencial construtivo no lixo. Para ter viabilidade, o Itaú Cultural não é malvado. Ele está investindo para dar para a cidade, para a população, um equipamento cultural gratuito e tudo mais. Só que, se pudesse fazer um recuo e flexionar leis que são meio cegas hoje para preservar a vista para o edifício da Fiesp, eu aposto que iam fazer. Só que não é, e a Fiesp não é tombada, então teoricamente não tem nem por que fazer um recuo daqueles. Então é um perde-perde, é um exemplo de perde-perde. Os jardins, eu fico muito incomodado que tem os bairros jardins em São Paulo, né, que são aqueles bairros que seguem o padrão dos bairros jardins ingleses, né? Do Ebenezer Howard. Exato. Com ruas sinuosas, lotes com recuos e tal. E basicamente a discussão aqui é ou manter os jardins como são hoje, que são praticamente um vazio urbano, porque mora pouca gente, não tem uso comercial. As famílias são cada vez menores, então são casas imóveis que também estão perdendo a viabilidade. Antes você tinha famílias enormes que viviam em umas casas enormes daquelas. Hoje em dia as famílias estão muito menores, tal.
Não tem mais, o bairro do Pacaembu em São Paulo segue um padrão desse tipo também, e tem muita casa à venda, para alugar, vazia, porque não tem mais como morar num lugar desses. Ou então a discussão, quando eu vejo acadêmicos da USP, etc., falando sobre isso, não, eles que em geral são contra a verticalização, nesse caso eles querem verticalizar, porque é como se fosse uma espécie de uma justiça social também, quando, na minha opinião, o melhor que deveria ser feito ali seria transformar antes de tudo, ver quais são as construções que têm valor histórico, proteger essas construções, porque elas estão sendo demolidas. Tem uma pegadinha aí que os bairros Jardim, eles são tombados, só que eles são tombados como desenho de rua, como quantidade de lotes, etc. Os coeficientes são tombados. As casas não são tombadas. Então tem lá uma casa bonita, antiga, de 1910, da primeira ocupação inicial do bairro. Se você quiser destruir, você destrói. É só você respeitar gabarito de altura e tudo mais que tá tudo bem. Na minha opinião, seria necessário proteger essas construções que têm valor, transformar essas construções em residências plurifamiliares. Então, eventualmente, tem uma casona ali, faz uma obra que você divide e passa a ser uma espécie de condomínio. Outra, os terrenos são muito grandes, você pode construir casas como se fosse estilo condomínio mesmo, no fundo, em outras áreas do terreno. Ou então você, onde tem lotes que já não tem mais construção com valor histórico e tudo mais, você pode fazer eventualmente predinhos de 3 andares, com comércio no térreo, para dar dinamismo. Não tem que ser uma coisa ou outra, só que a gente não se permite mais discussões que não sejam do tipo 8 ou 80, ou A ou Z. Assim, é uma pena. Gabriel, um dia você me disse que era ativista de patrimônio histórico. Pelo que eu estou entendendo, você luta pelo patrimônio histórico, mas, na verdade, para deixar ele um pouco mais flexível. É como se você estivesse falando que não é porque é um patrimônio que você não possa fazer subdivisão de lote, que você não possa mudar o uso desse local. Então, não é aquela teoria rígida do congela aquele imóvel, ele tem que ser assim para sempre, com aquele mesmo material, com aquela mesma característica de utilização. Então, você estaria meio que no lugar do meio, assim? São as duas coisas, porque eu acho que a gente tem o pior dos mundos. A gente tem uma inflexibilidade total e justamente por causa da inflexibilidade a gente protege pouca coisa. Justamente porque o custo de se proteger fica muito alto para os proprietários, para a sociedade em geral. Então, vamos proteger com muito cuidado, quando devia ser o contrário. Eu acho que deveria se proteger muito mais coisas, só que de maneira escalonada o nível de proteção. Então, que não fosse uma coisa, o proprietário receber um aviso de tombamento, que isso não significasse uma coisa ruim para ele, mas ao mesmo tempo que muito mais proprietários recebessem esse tipo de classificação. Faz muito sentido. Na sua visão, como que o tombamento histórico poderia ajudar a mobilidade urbana? Tem como? Em relação à mobilidade urbana, eu sinceramente acho que não tem tanto impacto. Eu acho que o tombamento em relação à mobilidade urbana é uma coisa que passa lateralmente, né? Porque para a mobilidade o que importa mais é densidade e tal. E o que eu acho é que densidade não passa necessariamente pela questão do patrimônio, do tombamento, porque essa é outra confusão que fazem aqui, que eu fico chateado também, que frequentemente a questão do patrimônio ela é usada aqui em São Paulo como um escudo anti-verticalização, uma política meio NIMBY, aquele Not in My Backyard, que falam que não, esse prédio vai tapar a vista do prédio onde eu moro, por exemplo. Cheguei aqui primeiro. Isso, exatamente. Então, essas pessoas, de repente, lamentam qualquer construção ordinária, medíocre, que é demolida, assim, fazem um escândalo. Quando não, São Paulo é uma cidade que ela tem que se adensar bastante mesmo, não existe, a gente vê, basta viajar aí mundo afora, Paris, Nova York, as cidades mais desejadas do mundo, elas em geral são mesmo mais verticalizadas,
Uma metrópole desse tamanho, ela não tem cabimento a gente ver um bairro dotado de infraestrutura, com metrô, próximo do centro e tal. Jardins? Jardins, exato. Ou então, não só os jardins, Pinheiros, por exemplo. Pinheiros é o segundo maior hub de transporte de trilhos em São Paulo. E as pessoas acham que não pode fazer prédio lá, tem que fazer prédio lá. Tem que aumentar muito a densidade. Você olha a densidade de Pinheiros há pouco tempo atrás, acho que era 9.000 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é muito baixo. Tem que aumentar. Só que isso não significa que um bairro tem que perder todas as referências dele. E a gente consegue ficar nesse pior dos mundos. É isso que me incomoda, que me dá desespero. É possível, sim, proteger. Por exemplo, eu vi a Rua Augusta, no lado dos Jardins. Essa semana passei lá, uma construção antiga, de uns 3 andares, no alinhamento da rua, que com certeza tem pelo menos um século, assim, já vai ser demolida. E aí você anda por aquele pedaço da Augusta, você não vê nada parecido com aquela construção, que é uma construção inicial da região. Ia fazer diferença manter aquela construção? Aquela construção, com certeza, ela ia se valorizar muito depois, porque os novos prédios vão levar população para lá, essa população vai consumir, vai fazer muitas coisas lá, de modo que essa construção antiga, você coloca uma iluminação noturna nela, você valoriza o diferencial dela, ela com certeza ia virar um restaurante charmoso, alguma coisa que ia ser muito mais desejada. Minha colega Débora me levou no Bar dos Arcos, Sim, que é embaixo do Teatro Municipal. E eu fiquei imaginando o Gênio, que é um cara da noite, muito conhecido. Guerra. Super conhecido. Que ele usou a estrutura, né, o subsolo do teatro, que ali ele podia trabalhar em paz, né? Ele podia, vamos dizer assim, descaracterizar. E ficou maravilhoso. Exato. Eu adorei. Gabriel, e se você fosse um secretário de planejamento ou um secretário de patrimônio histórico, não sei se os municípios já estão nesse ponto. Normalmente são vinculados à Secretaria da Cultura. Uma diretoria daí, né? Exato. Se você estivesse nessa cadeira, qual seria a sua primeira atitude no município brasileiro? Fazer um inventário geral do município, porque o que acontece muito, que é uma pena, é o seguinte, as proteções aqui, elas se dão meio a conta-gotas. Então, assim, não tem nada protegido, vou proteger a igreja, o mercado municipal, o teatro, as coisas mais emblemáticas, famosas, e aí o resto, muitas vezes, é demolido sem nunca ter sido nem avaliado do ponto de vista histórico. Então, a coisa que mais acontece aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma construção que, se você perguntar para todo mundo que está andando na rua, as pessoas vão adorar. Nossa, casa linda, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que ela nunca foi avaliada pelo órgão do patrimônio histórico e aí ela não é tombada. E aí o proprietário ele tem todo o direito de demolir aquela construção, que não é tombada. E pior ainda do que o proprietário, o incorporador. A sociedade ela é dividida em diferentes funções. A função do incorporador não é ficar pensando no patrimônio histórico. Ele quer fazer prédio, ver se tem viabilidade econômica para isso e tal. E tem uns que têm mais sensibilidade, vão aproveitar o patrimônio histórico e tal. Outros não têm e não precisam ter. Seria ótimo que tivessem, mas a gente não pode cobrar isso deles. E aí o inventário ele é fundamental, fazer uma espécie de um raio-x do que a cidade tem para proteger a priori. Porque outra coisa que tem acontecido muito em São Paulo são os escândalos, assim, quando alguma coisa vai ser demolida. Só que aí é tarde demais, porque isso traz, inclusive, insegurança jurídica. Aí tem lá um terreno que tem uma casa qualquer ali, aí alguém compra, sabe que pode verticalizar, pode fazer um prédio, é um investimento pesado, é a vida da pessoa, que ela está investindo planos e tudo para fazer um prédio lá, é gente que compraria. E aí, depois disso, a sociedade se mobiliza e fica pedindo a proteção, o tombamento e tal. E aí, às vezes, isso acaba acontecendo, só que traz uma instabilidade jurídica
que não traz, que só traz problema para todas as partes envolvidas. Porque teve lacunas aí de planejamento do que seria Exato. tombado. Mas um gestor público, como que ele pode fazer essa avaliação para ele entender se tem ou não valor, Gabriel? Não, eu acho que assim, isso sempre vai ser uma discussão. Tem gente que acha que nada tem valor. Inclusive... Não existe assim um default, um checklist? Não, porque é uma coisa relativa. Olha a minha cabeça de arquiteta querendo padronizar o mundo, né? Então, por isso que eu falo, inclusive, da questão do inventário, que eu acho que ela pode solucionar bem isso. Porque o tombamento é aquela coisa que é mais rígida. Tombamento é, digamos assim, não, isso tem que ser protegido, não importa o que aconteça. O inventário, ele pelo menos, ele coloca assim, ó, essa construção ela tem algum interesse histórico. Então, para que alguma coisa seja feita aqui, é bom que nós, órgão do patrimônio histórico, analisemos. Isso significa... Porque até o que você vai fazer na obra tem a ver com se você vai autorizar ou não. Você tem uma construção, uma casa qualquer. Uma coisa é demolir essa casa para fazer um estacionamento. A outra coisa é demolir essa casa para fazer uma coisa que a sociedade precisa, o bairro precisa, um parque, só estou inventando alguma coisa qualquer. Mas eu entendi seu ponto. O gestor não precisa definir o que não tem valor e o que vai ser tombado. Ele pode ter várias nuances de cinzas ali, Exatamente. de progressões. Exatamente. E outra coisa que não se fala e que é um absurdo que acontece aqui é assim, o terreno, como a gente trabalha só com essas leis engessadas e tal, o incorporador, ele trabalha com o terreno como uma tábula rasa. Por exemplo, eu tenho esse lote aqui de 1.000 metros quadrados, eu posso construir até 8.000 metros quadrados, sei lá, então eu vou construir 8.000 metros quadrados. Se tem uma construção antiga ali, é lógico que ele vai querer derrubar essa construção antiga, porque essa construção antiga, se ele mantiver, ela vai roubar o potencial construtivo que ele tem. Ou seja, eu acho que, antes de tudo, se a gente tem essas construções, esses inventários, essas construções que seriam, isso aqui teria algum valor histórico. Se existe isso, você pode fazer com que essas construções não contem no cálculo do potencial construtivo. Sim. Então, sei lá, tem um terreno que tem uma casa de 500 metros quadrados ali, e você poderia construir até 8.000 se derrubasse a casa. Então você pode construir os mesmos 8.000 mantendo a casa de 500. Só que a nossa legislação toda ela é irracional, ela é toda contra o patrimônio histórico. E aí me incomoda também, porque nisso, de a gente não proteger o que tem valor, muitas vezes acontece você pega um lugar, eu dei o exemplo da Rua Augusta e tal, um lugar que tem gabarito baixo, construções baixas, assim, e que começa a se verticalizar. Aí tem duas construções de interesse ali naquele quarteirão. Essas duas são demolidas. Mas aí tem outras duas construções baixas que não têm nenhum interesse e elas vão se manter. Porque o aluguel delas fica mais alto e tal. Então você tem lá uma construção medíocre, que aí vai ser a padaria do bairro, a academia do bairro, não sei o quê, que poderiam ser construções antigas, fazendo com que a cidade fosse mais interessante, mais bonita e respeitasse e contasse a história dela para quem passa. Só que com a nossa legislação irracional, a gente perde isso, não verticaliza outras coisas, enfim, é um perde-perde. Gabriel, você está desistindo desse tema ou agora que você vai propor projeto de lei para cima e para baixo nesse Brasil? Eu tenho várias ideias de projeto de lei. Eu acho que a gente precisa de você. Opa, valeu. Estou à disposição para quem quiser. Gabriel, como é que o pessoal te encontra? Eu uso principalmente o Instagram, Conversas Urbanas, o YouTube Conversas Urbanas também, que é a plataforma que eu uso para Vou pôr o link aqui. Urbanísticas, assim, que eu acho que a gente precisa disso, conversas urbanas. Urbano no dicionário também é civilizado, assim, é gentil. A gente precisa disso para conseguir conversar, né? Sem ficar só brigando, como a gente tem feito ultimamente. E obrigada por conversar comigo, comigo, Imagina, eu Gabriel. que agradeço, Danaí. Parabéns pelo seu trabalho.